Irmãos, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Eu quero convidá-los a que abram as suas Bíblias no Salmo de número 117. Seguindo aqui com o nosso roteiro, os cânticos dos Salmos do Halel egípcio, Salmo de número 117. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 117. Livro dos Salmos, Salmo de número 117, diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de toda graça e misericórdia, nós rendemos louvores ao nome do Senhor, conta do privilégio que temos como povo do Senhor, de diante da Tua presença, Senhor, entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão. O Senhor tem sido um Deus tão presente na vida do Teu povo, um Deus que tem manifestado a Tua salvação, os Teus atos redentores em prol da vida do Teu povo. Nós rendemos graças ao Senhor por isso. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e que o Senhor, ó Deus, desvende diante de nós as maravilhas da Tua lei. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. No ano de 1986, o então presidente da República, o excelentíssimo senhor José Sarney, mandou inserir nas nossas notas do então cruzado, né, que era a moeda do Brasil daquela época, uma frase com os seguintes dizeres. Quem lembra? Deus seja louvado. Posteriormente, mudamos de moeda em 1994, e o então ministro da Economia, o senhor Fernando Henrique Cardoso, manteve a inscrição nas notas de real: Deus seja louvado. Essa expressão, né, que está no nosso dinheiro, ela é uma variação de uma expressão que está impressa nas notas de dólar americano, né, que diz lá: em Deus nós confiamos. Quem já viu a nota de dólar sabe que está lá, né? A gente que lida mais com real, né? E eu nem vou perguntar quem passou a mão pelo cruzado, que já faz muito tempo, né? Para não denunciar a idade, mas está lá a expressão. Agora considere comigo, ao longo dos anos, essa simples expressão tem sido um cavalo de batalha na nossa nação, porque tem muita gente que tem argumentado o seguinte: nós vivemos em uma nação laica, em um estado que não tem nenhuma expressão religiosa, por que é que o nosso dinheiro tem que manter essa inscrição, né? Em Deus nós confiamos, ou louvado seja Deus, Deus seja louvado. E até aqueles que são mais radicais, né? Aqueles que são extremamente materialistas, que dizem assim: por que não colocar a expressão nós não cremos em Deus nenhum? Seria mais compatível, né, com a qualificação da matéria em si. E as discussões sempre se arrastam, tem quem quer tira, os outros permanecem aí insistindo com coisas. Mas pense comigo, que lugar inusitado para ter uma inscrição a respeito da nossa chamada de adoração ao Senhor, né? Porque, pense bem,
E para nós? Quantos de nós que somos crentes, todas as vezes que vamos pagar alguma coisa no supermercado, você para lá, na hora que o caixa digita lá o seu valor e fala assim, você vai pagar 30 e tantos reais. Você tira lá a nota lá e diz assim, de 50, e diz assim, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Me dá o troco. Estranho, né? Um lugar esquisito para se ter uma chamada de adoração, principalmente quando nós consideramos que o dinheiro é o principal Deus substituto ou o principal rival da adoração ao Deus Todo-Poderoso. Será que é um lugar, né, para esse chamado de adoração num meio tão vil, num meio tão sujo como é o dinheiro? É claro que Deus deseja ser adorado, que Deus deseja ser engrandecido, mas a simples menção do nome do Senhor, né, do desejo de que Deus seja adorado, é capaz de redimir as ações cruéis que o dinheiro empreende na vida humana. Nós estamos lidando com um conjunto de salmos que trata exclusivamente da adoração ao Senhor, do chamado para louvar ao Senhor. Eles são chamados, né, dentro da estruturação do livro dos Salmos, de Halel egípcio. Halel porque Halel é a palavra, né, hebraica, né, para louvor, de onde nós temos a expressão aleluia, que geralmente acompanha todos esses salmos, né? Do Salmo 113 até o Salmo de número 118, que são os textos que compõem esse Halel, chamado egípcio também, porque eles tratam do Êxodo, né? Do grande evento salvador da antiga aliança, do Antigo Testamento. E esse conjunto de salmos, né, era cantado pelos hebreus durante as suas festas religiosas, principalmente quando eles celebravam a Páscoa. E esses textos, eles se revestem para nós de uma característica mais especial, porque foram os textos, provavelmente, que Jesus cantou, né, na ocasião da última ceia que ele participou. Se você ler Mateus capítulo 26, no verso de número 30, né, o evangelista diz que, tendo eles ceado, né, eles cantaram um hino e saíram. Jesus saiu para o jardim do Getsêmani, né, para, obviamente, entrar na reta final da sua obra lá, que vai culminar com a crucificação. Então, esses textos eram, dentro da liturgia da Páscoa, cantados da seguinte ordem: o Salmo 113 e o 114 eram cantados antes da refeição principal, e o Salmo 115 até o Salmo 118 depois da refeição principal. Todos eles marcados com essa expressão aleluia. E se olharmos para o Salmo 117, né, essa expressão está no começo do Salmo e no final do Salmo, que por si só já tem características muito curiosas para nós, né? O Salmo 117 é o menor salmo de todo o saltério. Dos 150 salmos, o menor que nós temos é o Salmo 117 e é considerado o menor capítulo de toda a Bíblia. Salmos não tem capítulos. Às vezes a gente ouve essa leitura, vamos ler Salmo capítulo tal. Salmo, na nossa Constituição, né, bibliográfica, nesse sentido, ele não é composto de capítulos, mas quando nós ordenamos para a nossa compreensão, o Salmo 117 é o menor capítulo de toda a Bíblia. Contudo, ainda que seja o menor salmo, o texto ou o capítulo mais curto das Escrituras, nós temos um dos mais doces e poderosos textos de toda a Escritura. O reformador Martinho Lutero, no comentário dos Salmos que fez, escreveu 32 páginas a respeito do Salmo 117.
Dr. John Piper, né, um conhecido pregador nosso contemporâneo americano, escreveu um livro com quase 200 páginas exclusivamente tratando do Salmo 117. E nós olhamos para esse pequeno texto, para essa pequena joia, um poema, né, que como os poemas hebraicos, eles são estruturados não na forma como nós convencionalmente conhecemos poesia na nossa cultura, né? Poesia para nós, ela é rimada, mas a poesia hebraica, ela era estruturada em forma de paralelismo. Ou seja, se você olhar, você vai ver que as partes, elas se ajustam, né? A primeira parte concorda com a segunda parte nesses 2 versículos. Então o salmista diz assim: louvem ao Senhor todos os gentios, louvem ao Senhor todos os povos, porque grande ou muito grande é a sua misericórdia para conosco, porque a sua fidelidade subsiste, ou a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. O salmo está com essa estrutura sendo apresentada para nós, e ele nos traz uma poderosa mensagem, irmãos, para que nós consideremos nessa noite, enquanto nós pensamos no que Cristo cantou e no que nós mesmos também pensamos ou meditamos a respeito da palavra do Senhor. Dentro dessa estruturação, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o chamado que o salmista faz para a adoração. No verso 1 ele diz assim: louvai ao Senhor. No Salmo 113, nós já ouvimos o salmista começando esse raléu com essa mesma expressão: louvem ao Senhor, ou aleluia. E como eu disse a vocês naquela ocasião em que nós pensamos aqui o Salmo 113, diferente, né, do que nós pensamos hoje em aleluia como, né, algo que traz para nós um tom de finalmente, né, de alívio. A aleluia nas Escrituras é uma intimação, uma convocação irrecusável, né, que está sendo dirigida. E a quem essa convocação se dirige? O Salmo 113, o salmista dirigiu a sua intimação aos servos do Senhor, né, aos adoradores do povo do Senhor. Mas pasmem vocês que o Salmo 117, na sua, né, pequenez, traz para nós uma convocação muito ampla, porque ele diz que essa intimação é dirigida a todos os povos da terra, a todos os gentios. Há uma chamada de adoração para que todos os povos da terra adorem ao Senhor, o Deus da aliança. E é aqui que nós conseguimos enxergar, irmãos, a grandiosidade desse salmo, porque há um propósito missional no texto aqui que temos em mente. Quando nós olhamos a estruturação dos salmos, né? O Salmo 117 e o Salmo 118, eles são colocados como o centro da Bíblia. Se você dividir a Bíblia pelos capítulos, se dividir a Bíblia na sua exata proporção, o centro das Escrituras, para alguns estudiosos é o Salmo 117, para outros é o Salmo 118, mas, ou seja, nós temos diante de nós o coração das Escrituras, e neste coração das Escrituras nós somos lembrados do propósito missional da adoração, porque o salmista está dirigindo um chamado para todos os povos que não são judeus, para os goíns, né? Os gentios, as nações. E ele está dizendo que Yahvé, o Deus da aliança, que está aqui apresentado numa forma abreviada como Já ou Iá, que é uma abreviação poética do nome de Yahvé,
que aparece apenas nesses textos dos Salmos do Halel, né, do Salmo 111 ainda, até o Salmo de número 118, e depois ele aparece em pouquíssimos textos das Escrituras, lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, verso 2, que é a primeira vez que o nome de Deus, abreviado como Yah ou Já, aparece quando Moisés canta a redenção. Depois o profeta Isaías, no capítulo 12, verso 2 da sua poesia, também fala sobre esse nome poético abreviado de Deus. E aqui, irmãos, todas as vezes que o nome de Já ou Yah aparece nas Escrituras, ele faz referência ao governo de Deus, ao reinado de Deus, à habitação permanente de Deus na vida do seu povo. E aqui nós temos o centro das Escrituras, nos lembrando que o chamado de Deus para todas as nações da terra é que todos os povos o adorem, todos os povos bendigam o nome do Senhor, todos os povos sirvam ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que o Salmo 117 é colocado como esse coração, porque ele está lembrando o povo do Senhor de que essa é a vontade de Deus para todos os povos da terra. Deus deseja que todas as pessoas, todas as culturas, todas as etnias adorem ao Deus único e verdadeiro. Há um chamado global, e esse chamado não é opcional. O plano central de Deus, para toda a história da redenção, é que todos os povos da terra o adorem. E quando nós revisamos as Escrituras, nós descobrimos que essa sempre foi a ideia de Deus, né? Quando Deus chamou Abraão, né, da sua terra, do meio da sua parentela, de tudo aquilo que ele vivia, Deus disse bem claramente a Abraão: olha, você vai sair de onde você está e você vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu vou abençoar o teu nome, eu vou engrandecer o teu nome, porque através de você todas as famílias da terra serão abençoadas ou serão benditas. Esse foi o propósito do chamamento de Deus para a vida de Abraão. Quando Deus chamou Israel do Egito, Êxodo capítulo 19, Deus diz de forma bem clara por meio de Moisés ao povo, ele diz assim: olha, eu quero que vocês saibam que todos os povos da terra são meus, todas as nações me pertencem, mas eu escolhi vocês dentre todos os povos da terra para que vocês sejam uma nação sacerdotal, um povo de propriedade exclusiva, um povo que proclama a minha palavra para todas as nações da terra, que chamem o povo, chamem os povos à adoração. E esse Israel de Deus falhou, irmãos, na sua vocação missional, e por isso a Bíblia diz que eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. Salmo 137 diz que quando os israelitas eram conduzidos para o seu cativeiro, a Bíblia diz que os povos que os levaram cativos pediam um testemunho a respeito de Deus, um testemunho a respeito daquilo que ouviram falar sobre Deus, e eles diziam o seguinte: olha, nós não podemos adorar a Deus em terra estranha, nós não temos condições de servir a esse propósito. E a Bíblia diz que o salmista deixa bem claro que eles penduraram as suas harpas que haviam nos salgueiros da Babilônia para não cantar a canção de adoração ao Senhor numa terra estranha. Imagine só, eles estavam agindo contra a sua vocação missional. E esse povo teve que aprender durante esses 70 anos do cativeiro a respeito de Deus, do propósito, do plano de Deus. E quando esse povo volta para a sua terra,
E os cânticos do Halel egípcio estão tratando basicamente desse novo êxodo, dessa nova libertação do povo, agora de um outro tipo de cativeiro. Eles estão proclamando em alto e bom som que Deus deve ser adorado por todas as nações e que a vocação do povo de Deus é fazer o nome de Deus conhecido entre todas as terras, porque como é possível que Deus seja adorado se Deus não é conhecido? Lembrem-se do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, quando a Bíblia diz que nas suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo parou na cidade de Atenas e algo revoltou o seu coração, porque ele encontrou em Atenas um ambiente de idolatria tão crassa que havia altares para todos os deuses conhecidos da terra. Paulo diz que andando por aquela cidade, algo chamou a sua atenção, porque ele encontrou um pequeno altar que era destinado à adoração do Deus desconhecido. E foi justamente aquele altar que se tornou o ponto de contato de Paulo com aquela cultura, quando ele diz assim: olha, é justamente esse Deus que vocês não conhecem, que eu quero apresentar a vocês, para que todos adorem ao nome do Senhor, porque não há adoração a Deus quando Deus não é conhecido. E esse foi o propósito de Deus para a vida do seu povo no Antigo Testamento. A partir do seu domínio, a partir do seu governo e da sua habitação permanente na vida do povo de Israel, Deus seria adorado não apenas pelo seu povo, mas por todas as nações da terra, porque aquilo que Deus é refletido naquilo que o seu povo é. As pessoas conhecem a Deus a partir do governo dele sobre as nossas vidas. As nações conhecem a Deus a partir da habitação de Deus no meio do seu povo. E o salmista no Salmo 117 está nos lembrando disso, de que o plano de Deus é que todos os povos da terra o adorem, e o veículo que Deus tem, o instrumento que Deus tem para que essa adoração aconteça, é o domínio dele, é o governo dele, é a habitação dele sobre a vida do seu povo vocacionado. Nós somos chamados para sermos esses que anunciam, que fazem o nome do Senhor conhecido. E aquilo que nós vivemos, como gente que é governada por Deus, gente em cuja vida a presença do Senhor habita, serve em todo o tempo, irmãos, para proclamar o nome do Senhor em toda a terra. Nós não podemos nos esquecer daquilo que acontece conosco, daquilo que Deus utiliza nas nossas vidas para a adoração do seu santo nome. Pense num episódio muito curioso que existe, narrado no Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a Bíblia diz que quando a Síria, não a Assíria, mas quando a Síria dominava sobre o povo de Israel, sobre as tribos do norte, havia o principal general da Síria, um homem chamado Naamã, que era um homem leproso. E Naamã tinha na sua casa uma jovem israelita que ele havia escravizado nas terras de Israel. Provavelmente havia matado seus pais, havia dizimado a vila daquela moça e levou aquela moça cativa, escrava, para viver na sua casa. E a Bíblia diz que poucas pessoas conheciam a condição de Naamã. Porque quando Naamã vestia a sua armadura, ele era um imponente general do seu rei, era um homem de guerra do seu reino, era o garoto propaganda do império sírio. Mas quando ele chegava em casa e que ele tirava as suas armaduras, os da sua casa sabiam que na realidade Naamã não passava de um pobre leproso. E aquela condição era terrivelmente angustiante na vida daquele homem.
E a Bíblia diz que aquela jovem que trabalhava na casa de Naamã como escrava sabia da sua condição, e um dia ela disse ao seu senhor, dizendo o seguinte: se meu senhor estivesse em Israel, porque lá profeta do Senhor, lá a salvação da parte de Deus para a vida do meu Senhor. Aquela moça poderia muito bem se recolher na sua insignificância, na sua condição de serva, de escrava, e desejar que Naamã apodrecesse. Não poderia. Ela podia desejar, falar assim: tomara que hoje caia as orelhas de Naamã de tanta lepra, que amanhã o nariz dele caia, que a boca entorte. Mas a Bíblia diz que porque ela é vocacionada, ela serve ao Senhor, ela diz assim: a salvação na minha terra, a profeta na terra de Israel, se o meu Senhor estivesse lá, ele seria transformado, ele seria curado. E a Bíblia diz que Naamã creu na palavra daquela jovem escrava. Irmãos, esse é o propósito vocacional da vida do povo de Deus. Quando Deus governa sobre nós, quando Deus habita sobre as nossas vidas, não importa o que esteja acontecendo conosco, se a nossa vida seja de sucesso ou se a nossa vida aparentemente seja de fracassos, Deus se vale das situações que acontecem conosco para que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Porque às vezes as pessoas só terão a nossa vida como livro, como revelação de Deus, para que conheçam a Deus e experimentem a salvação e sejam feitos adoradores do Deus Todo-Poderoso. Mas há um outro episódio na Bíblia que nos fala e que nos mostra justamente o contrário. O que aconteceu com Jonas, um homem que foi chamado com a sua vocação para anunciar às nações a respeito de Deus. E a Bíblia diz que deliberadamente Jonas decide negar o conhecimento de Deus ao povo de Nínive. E o que aconteceu com Jonas? A Bíblia diz que ele foi parar, no fundo do poço, porque se esqueceu da vocação missional que acompanha o povo de Deus. Deus chama todas as nações da terra para a adoração, e Deus escolheu como veículo para a adoração o governo que ele exerce, a habitação que ele tem na vida do seu povo. Nós somos o instrumento de Deus para a adoração que deve acontecer em escala mundial. O salmista está lembrando disso. O propósito de Deus é uma grande igreja global que acontecerá, porque nós já lemos isso em Apocalipse. No Apocalipse capítulo 7, João diz que viu no entorno do trono de Deus gente que vinha de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, raças e nações. Nós precisamos nos lembrar que as missões existem na vida da igreja porque a adoração como Deus deseja, ela ainda não existe. O propósito de Deus é que todas as nações da terra o adorem. E nós precisamos nos lembrar que esse plano prioritário de Deus é o que nós devemos viver em todas as situações que envolvem a nossa vida. O governo de Deus sobre nós, a habitação de Deus nas nossas vidas, servem a esse plano missional de Deus, de que todos os povos da terra o adorem. Mas para que ele seja adorado, ele precisa ser conhecido, e ele o será por intermédio da proclamação da vida do seu povo. Essa é a primeira coisa que o Salmo de número 117 nos lembra nessa noite em adoração ao Senhor. Segunda coisa, irmãos, são as razões que o salmista apresenta para a adoração de Deus. Por que Deus deve ser adorado por todos os povos?
O que há de tão especial na adoração, né, que torna tão urgente esse chamado de Deus para a vida do seu povo? Por que nós somos chamados a fazê-lo conhecido entre todos os povos, entre todas as nações? A palavra que o salmista utiliza, além da palavra aleluia, né, para louvor, no primeiro verso, na segunda parte do verso 17, louvar é a palavra hebraica que significa elogiar, enaltecer, exaltar. Ele está dizendo que Deus deve ser reconhecido como Criador digno de adoração de todas as nações. Mas, né, segundo o Dr. John Piper, esse é um problema, porque nem todos ouvirão ou verão o Salmo 117 como uma boa notícia de adoração. A ordem de tornar Deus, né, digno de adoração parece sem sentido, parece vã para muitas pessoas. Alguns anos atrás, um articulista do Financial Times, né, um famoso jornal londrino chamado Michael Prose, escreveu um artigo sobre a adoração, onde ele usa as seguintes palavras: a adoração é um aspecto da religião que sempre achei difícil de entender e compreender. Suponhamos que postulamos um ser onipotente que, por razões inescrutáveis para nós, decidiu criar algo diferente de si mesmo. Por que ele deveria ser adorado? Por que ele espera que nós o adoremos? Nós não pedimos para sermos criados. Nossas vidas são muitas vezes conturbadas. Sabemos, diz Prose, que tiranos humanos, cheios de vaidade, cheios de orgulho, desejam a adulação e a homenagem dos seus súditos. Mas um Deus moralmente perfeito, certamente ele não teria defeitos de caráter. Então, por que essas pessoas estão adorando de joelhos todos os domingos? Por que esses religiosos estão todas as semanas diante desse Deus? Será que há uma falta? Será que há um defeito? A única coisa que Prose conseguiu pensar, né, para que Deus requeresse o louvor e a adoração de todas as nações, é que ele pensa que Deus é um Deus que tem necessidades, que Deus é um Deus que tem defeitos. Mas o salmista nos diz, irmãos, que a razão pela qual Deus busca o nosso louvor, a razão pela qual ele busca a nossa adoração, não é que Deus seja defeituoso ou porque Deus é um ser incompleto. Não, não é isso. Ele não busca a nossa adoração para que ele seja completo, para que ele seja Deus. Ele o é sem nós. Mas John Piper diz que Deus busca a nossa adoração e a adoração de todos os povos, porque nós jamais seremos completos, a menos que nós o adoremos. Olhe para o verso de número 2 do texto do Salmo 117. O salmista diz assim: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Ele nos diz que a primeira razão de por que nós devemos adorar a Deus, primeira base da adoração, é porque a sua misericórdia para conosco é muito grande. A palavra que é traduzida aqui para nós como misericórdia é a expressão hesed em hebraico, que talvez seja
a palavra mais importante de todo o Antigo Testamento, porque ela não pode só ser traduzida por misericórdia, ela também é traduzida por graça, ela também é traduzida por bondade misericordiosa, por amor leal, por amor pactual. Eu gosto de um escritor que diz que a reza hebraica do Antigo Testamento é o equivalente do Novo Testamento, daquilo que nós lemos nas Escrituras, que nos diz que Deus é amor. Nós não somos chamados a adorar porque Deus é incompleto. Nós somos chamados para adorar porque nós somos incompletos e por causa do amor de Deus, do amor pactual de Deus, Ele nos completa. E a expressão que o salmista usa aqui sobre essa misericórdia é que ela é grande. E quando nós pensamos nessa grandeza da misericórdia, irmãos, o termo que é usado aqui não é grande, mas é o termo poderoso, é o termo prevalecer. Sabe o que é que nós encontramos esse termo na linguagem bíblica? Quando nós lemos sobre as águas do dilúvio, né? Lá em Gênesis capítulo 6, 7, onde o escritor diz assim, que as águas do dilúvio prevaleceram sobre toda a terra. Então o salmista está dizendo que a razão de por que nós adoramos a Deus é porque o amor de Deus é algo que prevalece. O amor de Deus é algo que vence. Martim Lutero diz assim, olha, embora o pecado se faça sentir na nossa vida, embora a morte mostre a nós os seus dentes, embora o diabo nos assedie, ainda há mais graça que prevalece sobre o pecado, ainda há mais vida que prevalece sobre a morte, ainda há mais de Deus que prevalece sobre o diabo. O salmista está dizendo que nós somos completos na adoração, porque nós somos lembrados que o pecado, que a morte, que o diabo não podem prevalecer, porque só o amor de Deus por nós prevalece. O amor vence tudo. Que coisa preciosa, irmãos, a adoração nos traz. Nós somos incompletos a menos que nós experimentemos esse amor do Senhor que prevalece, que vence sobre tudo, que derrota todas as coisas. A segunda razão para a adoração, segundo o salmista, é que a fidelidade do Senhor dura para sempre. O termo hebraico que ele utiliza para fidelidade, a palavra emet, também pode ser traduzida por verdade, né? O que é que o salmista está dizendo sobre a fidelidade do Senhor? Ele está dizendo que, né, a verdade de Deus é algo que não tem prazo de validade, que os decretos de Deus, eles perduram, que a fidelidade de Deus, ela é não circunstancial, que Deus não oscila no trato dele para conosco, que o plano de Deus é o plano que vai prevalecer na vida do seu povo, que as suas promessas, elas não caducam, mas que elas permanecem para a vida do povo de Deus, as mesmas que sempre o foram, desde o dia em que Deus proclamou para a vida do seu povo. Sabe por que a adoração é imprescindível para todos os povos? Porque nós não somos confiáveis, nós não somos fiéis, os nossos planos não são sustentáveis, o nosso programa não é algo que prevalece, mas o de Deus sim é confiável, o de Deus perdura para sempre. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus apareceu a Abraão para estabelecer uma aliança com Abraão, há uma cena inusitada no texto, porque Deus manda Abraão pegar alguns animais e partir esses animais no meio,
e colocar as metades uma de frente para a outra e que houvesse um corredor. Porque no mundo antigo, quando alguém celebrava um pacto, um acordo, uma aliança, um contrato, eles não faziam como nós fazíamos antigamente, que apertávamos nas mãos e aquilo era o suficiente. Ou como os nossos pais faziam, e dava o fio do bigode como garantia lá de que ia cumprir a palavra. Mas aquelas pessoas que estavam em aliança passavam entre aquelas metades dos animais mortos e era evocado ali um preceito que dizia o seguinte: olha, se algum de nós quebrar a aliança, que seja isso que aconteça conosco, que nós paguemos o preço pela quebra da aliança. Mas se você olhar lá Gênesis capítulo de número 15, Abraão e Deus não entraram por aquele corredor. Foi Deus que passou sozinho entre aquelas metades. Sabe o que é que Deus disse a Abraão? Ele diz assim: olha, Abraão, se porventura uma das minhas promessas, se o meu plano não prevalecer na vida sua, da sua casa e da sua família, que eu deixe de ser Deus, que eu perca a minha condição de todo-poderoso, de exaltado, de grandioso. Deus empenhou a si mesmo no seu plano, na sua fidelidade, na sua promessa para a vida do seu povo. Nós não somos confiáveis. Nossos planos não perduram. A nossa devoção não é sustentável. Mas sabe por que Deus nos chama para adorar o seu santo nome, para que todas as nações da terra o adorem? Porque a nossa adoração nos completa da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele é tudo que nós temos. Sem Ele nós permanecemos incompletos. Ele é tudo que nós precisamos e não somos. Ele é tudo que temos. Não é Ele que é incompleto sem a nossa adoração. Mas somos nós, irmãos, que nada podemos ser, a menos que nós nos rendamos em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Nós ensinamos os nossos filhos desde cedo, pelos nossos catecismos, dizendo que o fim principal do homem é adorar a Deus e sentir prazer enquanto adora ao Senhor. Nós jamais seremos completos, nós jamais seremos felizes, a menos que nós sejamos adoradores desse Deus Todo-Poderoso. E é isso que a palavra do Senhor nos chama a fazer e a vivenciar como expressão da sua graça sobre as nossas vidas. É amor que vence, é amor que prevalece, apesar do que nós somos. É fidelidade que perdura, é plano que não se perde, é promessa que se cumpre, apesar da nossa infidelidade. Deus nos chama para adorar o seu santo nome. Caminhando para o final do nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, a nossa meditação. Percebam como um texto tão pequeno é tão poderoso, para abençoar as nossas vidas. Me lembro da história de uma missionária chamada Charlotte Moon, que nasceu nos Estados Unidos em 1840, em uma família muito rica do estado da Virgínia, e que era chamada carinhosamente pela sua família de Lotte. E ela era muito interessante porque ela tinha 1,20 m, 1,25 m de estatura. Nunca conseguiu crescer mais do que isso. E essa moça, um dia foi conquistada pela palavra do Senhor, ouvindo um poderoso pregador americano chamado John Broadus.
aos 18 anos, ela ouviu o chamado de Deus para a sua vida e ela se rendeu ao Senhor e ela decidiu que ela consagraria a sua vida para as missões, para a vocação missionária. As pessoas achavam que ela era tão frágil, que ela era tão pequena, que ela era tão insignificante. E lá estava Lot Moon, né, se preparando para servir a causa de Cristo. E depois de se formar, de se preparar, aos 33 anos ela foi para a China como professora e depois como pregadora. E pela instrumentalidade dela, Deus plantou, durante o trabalho que ela realizou naquele país, 30 igrejas. Pela instrumentalidade de uma mulher frágil, de uma mulher pequena. E houve, no tempo em que ela estava na China, uma terrível crise de fome naquela terra e crise financeira lá nos Estados Unidos, de onde Charlotte Moon recebia os seus recursos. E o seu salário de missionária, suas parcas receitas, ela estava dividindo com as pessoas que ela pregava o evangelho na China. E quando os seus outros companheiros missionários chegaram até ela, descobriram que ela estava desnutrida, ela pesava apenas 20 quilos. E eles então se mobilizaram, né, para mandá-la de volta para a sua terra, para que ela fosse tratada. Mas antes que chegasse aos Estados Unidos, Charlotte Moon faleceu aos 72 anos de idade. Antes de falecer, ela mandou uma mensagem para a sua igreja, para a sua denominação, incentivando os crentes a que todos os anos, por volta do Natal, fizessem uma oferta de generosidade para apoiar a causa das missões. E a Sociedade Batista, né, a qual ela pertenceu, aceitou a apreciação de Charlotte Moon. E durante mais de 100 anos, todos os anos, aquela denominação separa cerca de 3% das suas receitas, dos seus dízimos e ofertas, para dedicar à causa missional. Porque Deus disse que todos os povos da terra deveriam adorar o seu santo nome. Porque Deus disse que essa deveria ser a prioridade da vida do povo do Senhor. E a semelhança do pequeno Salmo 117, Charlotte Moon, do alto dos seus 1,20 m de altura e seus 20 quilos, foi um poderoso instrumento de Deus para a salvação de muitas pessoas que são contadas em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Precisamos nos lembrar disso, irmãos, porque foi com esse espírito que Jesus cantou esse salmo na última Páscoa que ele celebrou. Ele estava dizendo que ele iria à cruz, que para muita gente aquele ato dele não seria nada. Muita gente veria aquele ato dele como um criminoso que estava sendo condenado. Mas ele sabia que era muito mais do que isso, porque ele cantou o Salmo 117. E ele disse que ele vai à cruz porque Deus deseja que todos os povos o adorem. E que não haverá, na presença do Senhor na eternidade, ninguém que não se levante diante do Senhor e diga: eu vim pelo caminho do sacrifício de Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus vai à cruz porque Ele deseja que nós nos lembremos que o amor dele prevalece sobre tudo e sobre todos. Que maior que seja o nosso pecado, que maior que seja a nossa infidelidade, Deus permanece confiável, Deus permanece vitorioso,
porque o seu amor triunfa sobre tudo e sobre todos. Ele sem você e sem mim continua sendo Deus. Nós sem Ele, o que somos? Deus permanece completo, mas a Bíblia diz que nós jamais seremos completos, a menos que nós nos rendamos em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Quem é você sem Deus? Talvez a adoração para nós seja como a inscrição do dinheiro nosso brasileiro, né? Está lá, mas significa muito pouco. Mas para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que ouvem a voz do Senhor, nós sabemos que aleluia significa muita coisa, porque nós somos criados para a adoração, e a menos que nós o adoremos, nós jamais entenderemos o propósito da nossa existência nessa terra.